Boa noite. Estamos esperando o Augusto, que é o nosso convidado de hoje, para ele se conectar. Obrigado aí por estar entrando, pessoal. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Entrou. Opa! Apanhei, mas consegui. Legal, Augusto. O pessoal já está entrando aí, já tem uma galera aí ouvindo a gente. Deixa eu ajeitar aqui. Você sabe que eu fiz um atendimento e não Ah, prestei atenção na energia. Eu fiz sem ligar no plug, então agora eu tenho que plugar na na energia tomada. para poder ter bateria. Mas Legal, tudo bem. legal, vamos Deixa eu ver lá. se Bom, eu pessoal, boa ajeitar aqui. noite. Obrigado a todo mundo que está entrando aí para mais essa. Aliás, mais essa não, é a segunda live da BTX. E hoje a Opa, gente vamos. está aqui com um convidado muito especial também, que é o Augusto Pinho. O Augusto, ele é psicólogo, ele é transplantado de fígado e ele é o vice-presidente da Associação Viva Transplante, que é uma associação muito atuante, principalmente para o pessoal transplantado de fígado. É, a gente teve essa ideia de bater um papo aí com o Augusto, porque a gente já fez uma reunião aí antes da pandemia com o pessoal da Viva Transplante, justamente para a gente ver como é que a gente pode atuar junto, né? Porque assim são várias as organizações, as ONGs que atuam nessa área de transplante. E a gente justamente estava vendo como é que a gente pode levar adiante, por exemplo, a formação de uma aliança, né? Onde a gente possa ganhar um pouco de força. Essa ideia da aliança, na verdade, é uma ideia que surgiu, pelo menos uma das pessoas que teve essa ideia há muito tempo atrás foi a Maria Inês, da Associação Gabriel. Ela tinha essa ideia de formar essa grande associação, uma grande aliança de todas as instituições que trabalham com transplante, justamente para a gente lutar, né, por algumas políticas de saúde, por temas ligados ao transplante, tá? Bom, mas a gente vai batendo um papo aqui com o Augusto e aí a gente vai vendo como é que isso se desenrola. Bom, primeiro, Augusto, queria que, lógico, você se apresentasse aí para todo mundo, falasse um pouco de você e como é que você entrou na Viva Transplante. Bom, boa noite a todos que estão participando conosco nesse bate-papo. É sempre agradável, né, esse encontro para falar do mundo do transplante, né, tão importante para todos nós que passamos por essa vivência. Eu sou transplantado há 2 anos e 5 meses e eu cheguei no transplante quando eu conto a minha história para alguns amigos que são espiritualistas, né? Eles brincam comigo e falam assim, pô, teu anjo da guarda foi poderoso, né? Porque como é que eu cheguei no transplante? Eu prestava serviço numa gravadora de rock progressivo que ficava ali na Henrique Schaumann com Arthur de Azevedo. E eu peguei o ônibus, eu morava na aclimação, peguei o ônibus e estava me dirigindo para lá, de repente me deu uma ansiedade, eu falei, eu vou descer aqui, estou a fim de caminhar, vou a pé. E quando eu desci, era exatamente do lado do Hospital das Clínicas, nessa época não tinha o corredor do meio, né? Eu desci ali num ponto, na lateral do Hospital das Clínicas, quando eu desci tinha uma senhora com um folder, e ela me deu o folder, quando eu olhei era um folder requisitando
voluntários para doar sangue, porque morria pessoas no hospital por falta de sangue. Então eu falei, caramba, eu vou ser doador de sangue, e também tinha um certo receio, hoje perdi de injeção, enfim, de tirar sangue, e eu fui no HC e assim eu descobri que eu tinha hepatite C. A hepatite C evoluiu para cirrose, da cirrose evoluiu para um câncer hepático, né? E há 2 anos e 5 meses, então, eu entrei, aliás, há praticamente 3 anos eu entrei na fila do transplante, e quando chegou a minha vez eu fui com confiança, né, e com gratidão, porque acho que todo transplantado, por mais que possa apresentar quadros pós-transplante, ele deve, na minha opinião, exacerbar a gratidão, porque a gente pensa da seguinte maneira: se não fosse o transplante, como seria? Né? Então, o transplante, como me foi dito, é uma dádiva, é uma bênção da ciência que nos prorroga a vida, e estamos aí, né, juntos nessa batalha do mundo do transplante. Eu acho que Daí eu acho que a sua partir conexão daí está um pouco ruim. Ou é a tá minha, não ruim. sei. Não, eu estou te Tá dando ouvindo umas bem, não sei se está. cortadas. Tá, agora Eu melhorou. estou Agora ouvindo. melhorou. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que ficar segurando, porque onde eu coloquei não está dando. Melhorou, Tudo bem, melhorou. vamos em frente. E a partir daí, Edson, eu tomei conhecimento através de uma pessoa que existia, e de um médico também, do HC, que existiam grupos para transplantados. E eu falei, caramba, isso é de suma importância, gostaria de fazer parte, porque antes do Uhum. transplante, quando eu comecei a frequentar, eu o fiz lá no HC, eu conversava com todo mundo, eu queria informações, queria ver cicatriz, como é que a pessoa estava, fui buscando informações, né? Eu falei, você tem um grupo de WhatsApp, isso é uma coisa maravilhosa, você pode trocar informações com pessoas que já estão há anos transplantadas, enfim. E entrei para o grupo, fui colocado, conheci uma senhora que me colocou, né? Eu tinha 1 mês e meio de transplantado, e a partir desse grupo eu tomei conhecimento do Wagner, que foi o fundador, e admirei o trabalho dele. Uhum. E falei para mim mesmo, eu quero conhecer essa pessoa, preciso conhecê-la. E eu conheci já praticamente no final de vida, através da presidente da ONG, que é a Isabel, que solicitou colaboradores para que pudessem ficar como voluntário no quarto com ele, porque ela tinha que ganhar vida, trabalhar, e eu me ofereci porque eu gostaria de conhecê-lo. E foi um contato muito rico, ele se abriu em muitas coisas da vida dele com o íntimo, e se a vida não o tivesse levado, nós com certeza teríamos feito uma amizade muito sólida e muito saudável, né? E ele partiu, mas deixou um legado, como outros deixaram também, e depois de um tempo a Isabel me fez o convite para fazer parte ativamente da Viva Transplante, né? E eu me engajei de coração, acho importante. Inclusive, Edson, se você me permite, eu gostaria de ressaltar que Claro. todo transplantado, ele tem o dever ético e moral de ser um disseminador da importância de se doar órgãos onde quer que ele se encontre. Porque sem ter doador de órgãos, não tem transplante, né? Não tem prolongamento de vida. Então, todo aquele que passou pelo transplante, ele tem o dever ético e moral de divulgar a importância das pessoas se tornarem doadoras de órgãos. É a maneira Uhum. como eu penso e entendo a questão, várias questões que estão linkadas ao universo do transplante. É. Não, eu acho que você tem razão, Augusto. Eu acho que tanto você tem razão, porque acho que esse é até um dos motivos da gente ter tantas organizações no Brasil ligadas, ou que tentam trabalhar o transplante, né? Porque você vê que acho que todo mundo que passa por uma situação de transplante, passa por essa luta, né? Essa dificuldade que a gente passou, nesse perrengue, né? Que a gente passou, na verdade, quando recebe um órgão que você transplanta, que você acorda ali na UTI, que você já sabe que acorda diferente, né? Você acorda com uma outra
perspectiva tanto do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista, acho que, mental, espiritual, né? Não sei, você já acorda com uma outra cabeça. Você vê que todo mundo quer, de alguma forma, se engajar na luta, né? Para ajudar essa causa do transplante, né? Então, acho que é por isso até que a gente tem esse número enorme, né, de instituições que trabalham no transplante. E eu acho que aí sim, uma coisa que a gente tem que tentar fazer é nos organizar, né? Acho que a gente tem que tentar se organizar para justamente ser mais forte, unido a gente é mais forte, sem dúvida, para justamente lutar, né, por políticas que favoreçam o transplante, né? Então, acho que essa é uma situação aí que a gente tem que batalhar bastante. Você está ouvindo, Augusto? Então, estou ouvindo, Conexão estou tá ouvindo ruim? bem, estou ouvindo. Tá ruim não, tá boa, estou te ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Alô, você está me ouvindo? Tá, então tá bom. Legal. Você Então tá eu dando acho para que ouvir. você tem razão. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo, sim. Duas coisas eu acho importante. Quanto mais Legal. Então tá associação, bom. tá? Quanto mais associação e Pode ONGs, seguir falando, Augusto. quanto mais associações houver, ONGs, relacionada à especificidade, independente disso, de transplante, melhor será para que nós façamos uma união, porque é através da união que a gente vai ter força para chegar num estatuto definitivo, que ainda não existe. Eu acho que essa tem que ser a grande batalha das organizações, das ONGs, associações, seja lá o que for, independentemente da especificidade de transplante. Então, quanto mais associações, quanto mais grupos, e eu acho que nós devemos batalhar, como você mesmo falou, para chegar nesse patamar de um encontro nacional, de onde desse encontro possa sair um estatuto definitivo, né, que contemple as necessidades reais da pessoa transplantada, porque muita gente fala transplantou, mas não sabe o que é o universo do transplante. Eu não sei se foi na BTX, você me corrija se eu estiver equivocado, que eu vi que parece que um pouquinho mais de 50% dos transplantados não estão inseridos em trabalho algum, estão fora do mercado de trabalho. E é lógico que se uma pessoa, qualquer empresa vai contratar uma pessoa, está na dúvida entre dois funcionários, um é transplantado e o outro não, ele vai optar pelo que não é transplantado. Então não existe nenhum regulamento que normatize as necessidades reais de uma pessoa transplantada. A gente não tem respaldo nessa área. E as pessoas desconhecem que o pós-transplante requer uma adaptação muito longa, muito dolorosa, tanto fisicamente como psicologicamente e mentalmente, uma readaptação, né? E tudo isso tem que ser levado em conta, né? É, Então nós precisamos realmente de nos unirmos, né, em prol dessa meta que seria um estatuto para todos os transplantados. é, interessante isso que você falou, Augusto, porque eu lembro que quando a gente fez a nossa reunião lá antes ainda do início da pandemia, né? Eu acho que foi bem no Nós começo do fizemos. ano que a gente se reuniu, o Adailton, que eu vi que ele está aí na live e tal, você. Uma das coisas que a gente discutiu foi justamente isso, né? Como é que a gente pode trabalhar junto para a criação desse Estatuto de Proteção Integral da pessoa transplantada, né? Então esse documento, ele é um documento que já existe, né? A gente já viu que ele circulou aí na rede, né? Várias pessoas de diferentes lugares acabaram mostrando esse documento, né? Que é de autoria de dois advogados, que é o Dr. André Amaral Medeiros e a doutora Karen Silva Machado, né? Esse documento é um documento que ele está bem robusto do ponto de vista de método, do ponto de vista de revisão da literatura. Então, assim, é um documento bem robusto. É interessante que a gente levou esse documento,
Augusto, lá para um deputado federal, que é um deputado do Mato Grosso do Sul, o deputado Fábio Tradi, e ele ficou bastante interessado em ajudar a gente nessa causa de criar esse estatuto. Então, eu acho que assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer, e essa é uma das perguntas aí que eu te faço, né? Como é que a gente faz para a gente se mobilizar nesse momento da pandemia, né? Porque uma coisa que eu vejo, pelo menos aconteceu um pouco com a BTX, a pandemia, porque lógico, né, nós como transplantados, nós somos grupo de risco, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que a população aí em geral, que já tem que tomar cuidado, mas a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? E aí a gente acabou ficando muito mais em casa, né? A gente acabou fazendo trabalho remoto, né? Todo mundo ali trabalhando de casa e tal. Mas sem dúvida isso dá uma desmobilizada nas organizações, né? E isso aconteceu com a BTX também. Não sei se aconteceu com a Viva Transplante, mas sem dúvida tem coisas que a gente precisa continuar tocando, né? E, por exemplo, como é que a gente faz esse estatuto, como é que a gente faz isso ir para frente, é uma das coisas que a gente precisa conversar. Como é que você acha que a gente pode fazer para, nessa época de pandemia, mobilizar o pessoal aí, Augusto? Nós teríamos que entrar em contato com essas associações, com essas ONGs, né, e tentar marcar o que nós estamos fazendo agora, né, por uma mídia virtual, né, marcar reuniões, dar o pontapé inicial, que na verdade nós começamos antes da quarentena, e, né, com a quarentena esfriou, como você falou. O mundo do transplante, por exemplo, a quantidade de transplantes no mundo inteiro diminuiu, em alguns países normalizou, aliás, né? Mas aqui no Brasil ainda não. Então, eu acredito que as associações e as ONGs tiveram suas atividades diminuídas, né? Elas, por exemplo, nós estávamos em vias de fazer uma captação financeira, de conseguir um apoio financeiro, e que estacionou de tal maneira que talvez seja difícil retomar. Isso é um dos aspectos, né? Acho que a captação de remédios, né, que acho que todas as associações e ONGs fazem, né, de captar remédio que sobra quando a pessoa vai diminuindo a medicação, e é, passar esse remédio adiante para quem não tem condições ou está necessitando. Todas essas atividades que as ONGs fazem, né, na minha maneira de ver, diminuíram, embora tenha sido feito, né? Então, acho que a gente tem que levantar, na medida do possível, né, quem são as associações, as ONGs, e partirmos para um convite, né, para uma reunião que seja. Augusto, eu não estou te ouvindo bem. Acho que estou tendo problema aí para... Deixa eu recusar. Acho que esse tem que ser o nosso objetivo. Então, a gente tem que fazer esse levantamento, né, de quais são as organizações, quais são as associações, quais os estados que comportam essas associações, e entrarmos em contato, né? Acho que nós poderíamos fazer isso também, dar esse pontapé inicial, né? Tomar essa iniciativa. Bem legal isso. Eu acho que essa é uma iniciativa que a gente, sem dúvida, pode fazer. Eu estou vendo que tem algumas mensagens entrando aqui e as pessoas perguntando até onde tem alguma associação. Eu vi que tem uma pessoa perguntou onde tem uma na Bahia, por exemplo. Eu acho que a gente podia... Eu estou né? te ouvindo baixo. Eu estou te ouvindo baixo, não estou te escutando. Baixo? Melhorou um pouco? Não, Melhorou? muito pouco. Não? Alô? Será que eu apertei alguma coisa? Eu Que estou te entrou ouvindo uma bem. chamada de telefone aqui, eu desliguei, não sei se... Quando entra a chamada, a conexão cai. Vamos ver se Eu acho que volta. Eu estou te escutando baixo, mas dá para escutar. você não tirou do Viva Voz, não? Não sei, pode ter sido até onde está.
Não, não. Porque o pessoal que está entrando ali está falando que está normal. Tá normal? É, o pessoal que tá ouvindo está falando que É, está eu tô normal. te escutando baixo, mas dá para escutar. Tá. Eu não sei onde eu É, acesso o Viva Voz aqui que eu não tô vendo. ah, É, aí estão eu dizendo também que já, tá ouvindo bem. essa Tudo, vamos em tecnologia frente. também. É, se eu não tenho um fone de ouvido, talvez melhore. É, deixa eu ver aqui. Bom, mas em todo caso, só para a gente ir falando aí, o que eu estava comentando é que assim, o que a gente vê é que tem muita gente que está participando aí que tem ou faz parte de alguma outra associação ou conhece, né, grupos de WhatsApp ou rede social, né? E aí, assim, o que a gente poderia fazer, talvez disseminar essa ideia aí de, né, fazer um convite em rede para quem tem essas associações, para a gente tentar organizar um encontro virtual, justamente para começar a discutir esses temas, né, Augusto? Que eu acho que são muito importantes e a gente não pode ficar parado, né? Porque, na verdade, as coisas estão andando, né? A gente vê que a sociedade está andando numa maneira um pouco diferente, mas ela segue e a gente não pode deixar as coisas não para trás, né? Não pode esquecer que a gente tem uma série de coisas para fazer, né? Uma das lutas, né, conforme você falou aí, da BTX é principalmente em relação ao impacto do transplante no trabalho, né? E lógico, consequentemente na situação financeira das famílias, né? Esse dado que você mencionou aí é porque a gente tem hoje 3.300 cadastrados na BTX e desses 3.300, 52% não trabalha, 12% estão em licença médica e outros 12% aguardando uma definição, tipo sair uma licença definitiva ou um afastamento definitivo. Então a gente vê que por esses números, na verdade, a gente tem 76% de pessoas que não trabalham, dos Puxa 3.300 vida. cadastrados na BTX. É um número muito grande, né, Augusto? Eu acho que é um número grande. Lógico que cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem uma história, pode ainda estar se adaptando ao transplante, ou sem dúvida o transplante não foi uma terapia que fez a pessoa voltar a ter uma qualidade de vida ótima. Então, assim, cada caso é um caso, mas de qualquer jeito, a informação que a gente tem aqui fala que o não retorno ao trabalho é uma coisa muito grande nessa população, na nossa população, né, de transplantados, né? Então, de alguma forma, a gente tem que tentar lutar por esse estatuto e lutar para que a gente tenha algumas garantias, né, algumas garantias mínimas de retorno, né, porque a gente sabe que a gente, como transplantado, passa um período muito grande no pré-transplante, a gente tem uma situação, né, que a gente vai perdendo qualidade de vida, perdendo, muitas vezes, as pessoas podem perder qualidade financeira, e aí, assim, depois do transplante, depois de ficar na fila aí, algumas vezes 5, 6, 7 anos, para você retornar para o mercado de trabalho é difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente lutar por esse estatuto aí, Augusto. Sem dúvida. Eu acho que tem que ser a meta principal das associações, mesmo porque tem toda uma questão de receio de rejeição, é, efeito medicamentoso, retornos para consultas, para exames, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, não é uma vida normal pós-transplante, né? Isso tem que ser compreendido, né? Porque limita muito. Então, já escutei várias vezes pessoas transplantadas, muitas dizerem, né, que não conseguiu vaga pelo fato de ser transplantado, porque uma pessoa não vai contratar um transplantado, não todos, né, sabendo desse quadro, né, sabendo que a pessoa não pode ter problemas de internação, a gente sabe. Então, sabe, acho que nós devemos nos unir mesmo nessa causa
né? Gerar uma força, contatos com pessoas, como você teve com esse deputado, né? A gente pode tentar outros contatos em Brasília e tem que ser a nossa grande meta, né? Seja através de eventos, de chamar a atenção de alguma maneira, enfim, as ideias vão surgindo, né? E vão aparecer sem sombra de dúvida. Porque assim, estamos aqui na live, ontem teve outra live também, já de outras pessoas, né? Então, ideias vão surgindo, outras pessoas vão se acoplando a esse ideal, e que é um ideal importante, né? Para todos nós transplantados e não transplantados também, né? Porque facilitando, normatizando, dando condições de dignidade em termos profissionais para o transplantado, isso vai repercutir de uma maneira positiva também no meio ao qual a pessoa está inserida. Ela está, né, com a sua dignidade em dia, trabalhando, ganhando seu dinheiro através do próprio esforço, e não de uma certa maneira marginalizado por uma situação que é alheia à vontade dela. Alheia à vontade dela. Quer dizer, além desses efeitos todos, né, que nós digamos, pode-se dizer assim, são naturais dentro do universo de um transplantado, ele tem que lidar com esse aspecto de rejeição, né, de se sentir uma pessoa marginalizada porque não tem condições de competir dentro de determinados aspectos. Às vezes o transplantado ele teria até mais condições, né, às vezes é uma pessoa muito mais equipada para determinado cargo de que um outro concorrente nesse aspecto, e ele não vai conseguir a vaga, né? Então, são vários aspectos que estão envolvidos aí na qualidade de vida do transplantado, se ele tiver uma proteção da lei, né, que o faça de uma certa maneira poder produzir, sabe, levar a sua vida como uma pessoa não transplantada leva, apesar das diferenças, né? Mesmo porque existe uma questão que as pessoas, principalmente quando se faz campanha de doação de órgãos, né, é uma coisa importante de se frisar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Fazendo campanha de doação de órgãos, eu já encontrei pessoas, né, que acham que não devem dar, que, sabe, não quero ser doador, é um direito da pessoa. Mas a gente não sabe se amanhã, tomara que não, a pessoa pode precisar de um órgão para ter uma qualidade de vida melhor, para deixar de padecer muitas vezes dores, ou como eu encontrei uma menina de 4 anos no metrô do HC, onde nós fizemos uma campanha no Setembro Verde, né, a campanha de doação de órgãos, e ao me dirigir a uma mãe com uma criança que vinha sendo conduzida pela mão, e ao olhar aquela criança, aquilo mexeu comigo, porque a criança estava extremamente triste, abatida, e me lembrou muito uma experiência que eu tive, Edson, em Feira de Santana, quando um tio meu me levou num matadouro. Não sei nem porque ele me levou no matadouro, eu tinha 6 anos de idade, e o que me marcou foi o olhar do boi sendo puxado para a morte. Ao ver essa criança, eu não estou cometendo nenhum exagero, o olho dela de uma tristeza que mexeu comigo. E quando eu fui dar o folder para essa mãe, ela falou assim: meu filho, eu já conheço isso, ela está na fila do transplante de rim há 1 ano e meio, e ela vem 3 vezes no HC fazer hemodiálise, ela passa por dores terríveis. Então eu fiquei pensando assim, por 4 anos de idade, a idade da criança está brincando de roda, pulando, aprontando, entendeu? Fazendo um monte de coisa, e ela não tem um rim, está na fila há um bom tempo e não tem um rim. Então acho que as pessoas que lidam com a legislação, né, os políticos e outros, né, eles têm que entender o seguinte, né, a gente não sabe o dia de amanhã, como aconteceu comigo, com você, e acho que com a maioria daqueles que estão compartilhando desses momentos conosco. Tomara que não, é evidente, tomara que não, mas pode acontecer com qualquer um. Então eu acho que nós, transplantados, a gente tem que ter essa união, nós devemos partir para esse objetivo e lutar pelo nosso estatuto, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você tem razão. Assim, quando a gente ouve essas histórias, e quando, lógico, eu estou vendo aqui também alguns comentários que vão aparecendo, Augusto,
cada vez mais eu me convenço que a gente tem que ter um engajamento político maior. A política, lógico, é uma coisa que está muito em baixa, né? As pessoas polarizaram muito, né? Tem essa discussão aí de direita e esquerda muito polarizada, né? Assim, uma coisa que acho que saiu do que é o razoável, mas tem algumas coisas nesse país que só mudam com a legislação, né? Então, tem um pessoal de Minas, que é o pessoal da Viva Transplante, esqueci o nome, mas é uma associação de transplantes de Minas Gerais, pessoal renal. O Maurício é uma pessoa que estava dentro dessa associação e ele fazia parte do Conselho Municipal de Saúde lá em Belo Horizonte. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar participar mais. A gente tem que usar mais da nossa cidadania. Os conselhos de saúde são os locais onde toda a política de saúde ela é definida, seja no município, seja no estado, ou seja no âmbito federal. No âmbito federal existe o Conselho Nacional de Saúde. No Conselho Nacional de Saúde, a gente tem algumas entidades que representam lá, algumas entidades de pacientes, mas é lógico, né? Cada associação de paciente acaba levando a discussão em benefício próprio, né? O que é justificável, né? Mas é isso que eu digo, eu acho que a gente tem que usar a nossa cidadania, nós como transplantados, e começar a participar desses conselhos de saúde, porque são nesse fórum que é onde é definida toda a política de saúde. Então, uma coisa que que a gente acaba recebendo muito aqui na BTX é, por exemplo, o pessoal que é transplantado de fígado, por exemplo, ou de coração, que toma tacrolimus. O tacrolimus está na lista de medicamentos que o governo fornece, mas não fornece, por exemplo, para quem é transplantado de coração. E não sei nem se fornece para quem é transplantado hepático também. Então, assim, isso é um absurdo, disso, né? Então, esse é um absurdo, né? Quer dizer, o medicamento ele é do rol de medicamentos que o governo tem que fornecer, mas ele não é fornecido porque não está ali naquela indicação para aquele caso de transplante de coração, sendo que os médicos prescrevem o tacrolimus para o transplante cardíaco, por exemplo. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que começar a unificar, né? A gente tem que começar a agir como um grupo grande e fazer pressão, como sociedade civil, fazer pressão para que essas coisas mudem, né? Então, assim, são desde essa situação do medicamento, mas até situações mais, né, importantes, como, por exemplo, o TFD, né, que é o transplante fora de município, de domicílio, né? A questão do trabalho, a questão de alguns outros direitos que talvez a gente tenha. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a movimentar mais do ponto de vista político também, né? Então, assim, quem conhece algum político, acho que tem que começar a fazer mais pressão nesse político para que ele trabalhe mais em prol da causa, né? Ou a gente, como cidadão, isso que eu digo, a gente tem o direito de participar nos conselhos de saúde, seja do município, do estado ou federal. Então a gente tem que lutar para participar e poder ter voz nesses conselhos para poder definir melhores políticas de saúde para o país. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar como uma grande entidade, né, uma grande aliança a trabalhar, né, a realmente começar a empurrar a sociedade civil, nós, né, para que as coisas mudem nesse país de uma maneira positiva, né? E a gente não ficar esperando que os políticos mudem as coisas para a gente, né? Porque aí a coisa vai ser difícil de acontecer, né? Embora em algum momento, agora voltei a te escutar bem, sumiu a tela, como eu não manjo muito, sumiu, eu voltei, agora a tua voz aqui, eu estou mais relaxado, porque eu não estava te escutando direito. As pessoas estavam dizendo que a minha voz estava saindo, mas eu não estava escutando muito bem a tua. Mas quem sabe no futuro se forme uma associação geral, não só das entidades, mas que todo transplantado possa participar de uma forma ativa, como você falou, seja através de carta, WhatsApp, sabe, solicitando, participando ativamente, formando uma grande corrente
porque vai ser inevitável passar pela política, né? Para ser aprovado vai se chegar lá. Agora, eu acho que essa questão do transplante, da necessidade de um órgão, ela pode acontecer com qualquer um, inclusive com os políticos também, né? Eu acho que a minha experiência, quando você fala com sinceridade, né, quando lido com o público, faço campanha de doação de órgão, isso comove as pessoas porque ela sente que é uma realidade. Assim como tem gente que está precisando, aquela que está sendo abordada, um dia ela pode precisar, a filha dela, o filho dele, seja lá quem for, pode precisar. Então, a gente tem esse viés também, é uma situação que pode ocorrer com qualquer ser humano. E eu acho que isso pega um pouco, embora a gente saiba que no mundo político existe uma certa frieza, né, de alguns segmentos que realmente não se deixam levar muito pela compaixão ou pela capacidade de penetrar naquele mundo e sentir as necessidades reais daqueles grupos, né? Mas a gente vai ter que lidar com isso. Nós teremos que passar pelo mundo da política, mas que a gente possa fazer isso com força, não força no sentido de agressividade, mas força no sentido de idealismo e da necessidade real que todos nós temos. Quer dizer, eu não sabia disso, um transplantado de coração não recebe tracolimos, né? Qual seria a desculpa, qual é a motivação disso, né? Qual é a razão, sabe, de um ter e o outro não ter? Então, eu acho que essas pequenas coisas, que para quem é transplantado não é pequena, é imensa, né? A gente vai chegar num ponto, eu não tenho a menor dúvida disso, Edson, a gente vai chegar num ponto de ter tudo isso organizado, sabe, tudo escaneado, sabe, cada escaninho desse olhado com consciência e levado adiante e ser mostrado mesmo para se entender a necessidade de haver uma mudança na legislação, né? De que haja uma compreensão que o transplantado ele não é normal nesse sentido, ele não é uma pessoa normal, mas ele não tem mais o condicionamento físico, né? Ele pode até adquirir, eu acho que tem um outro lado também, que eu acho que o transplantado ele tem que zelar por si próprio, não, sabe, tudo que ele for fazer, acho que deve ser comunicado ao médico, né? Eu vou entrar um pouquinho nessa seara, porque eu vi muita gente falando de substância, será que tal substância vai me imunizar contra o Covid? Tem que perguntar para o médico, sabe? Qualquer dúvida é sempre o médico. Lógico que os grupos têm veteranos, pessoas com experiências, que falam a mesma coisa, leva para o seu médico, né? Mas apesar de nós, né, termos uma série de contratempos, digamos assim, de situações inerentes a um pós-transplante, né, nós não somos pessoas anormais, é lógico, mas não estamos dentro das condições de uma pessoa normal biologicamente. E isso tem que ser compreendido, né? Isso tem que ser levado em conta. Então, nós devemos ter essa preocupação, né, de zelar pelo nosso pós-transplante, né, procurar ter uma vida saudável dentro das possibilidades, né? Não somos coitados, não somos pessoas anormais no sentido, sabe, não. Eu acho que a gente tem condições de ter uma qualidade de vida elevada, sim, não tem a menor dúvida disso. Mas é importante que a gente se cuide também, né? Que a gente faça a nossa parte e não delegue somente aos médicos, né, aquilo que acontece com cada um de nós. Isso é um dado importante que tem que ficar muito claro, né? E qualquer dúvida é sempre o médico a última palavra, o nosso médico, aquele que, né, a gente, de uma certa maneira, confiou o transplante, ou outros que façam parte da equipe, mas isso também não quer dizer que a gente esteja de plena posse de toda a nossa potencialidade, porque já não é mais a mesma no pós-transplante, né? Então, é muito vasto o que a gente pode colocar num papel, um grupo, né? E ver o quanto há essa necessidade real da consecução desse estatuto.
sem sombra de dúvida. Isso vai ser um aumento na qualidade de vida de todos nós transplantados, e como eu já falei também, né, não só dos nós transplantados, né, uma qualidade de vida que se expande, ela acaba, de uma certa maneira, também interferindo positivamente no meio social ao qual o transplantado está inserido. E que não é o que ocorre hoje, né? Hoje nós temos falta de medicação em determinadas cidades, dificuldade de transporte, né? Não se tem transporte, gratuidade no transporte, né? Sendo que outros grupos têm, não de transplante, outros segmentos com problemas têm essa gratuidade, né? Então, é uma série de situações, né, que deve ser levada em conta e que vai interferir no meio social, não só no transplantado, vai interferir em toda a sociedade, né, pela repercussão do aumento da qualidade de vida. Isso é inevitável, é inevitável. E eu acho que a gente tem que fazer por onde, ser criativo, além da força do conjunto, ser criativo, para fazer as pessoas que vão ter a palavra final, o poder, entenderem isso. Eu acho que a nossa meta, né, o nosso objetivo tem que ser esse, né? É vir com um produto muito bem elaborado, né, muito bem equipado e com força, né, uma força real, uma força afetiva forte, né, para mobilizar aqueles que vão determinar no final se nós vamos ter um estatuto digno, né, de um ser humano que passou por uma situação de peso na sua vida, né, e que continua interferindo na qualidade de vida, porque todo transplantado fica com receio de uma rejeição, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? Então interfere. É, você tocou um ponto interessante, né, que é a questão do apoio dos médicos, né? Os médicos, eu acho que são assim parceiros-chave para a gente. Eu acho que a gente tem que ter Chaves. sempre em mente que a gente tem que caminhar junto em parceria com a BTO, né, que é a Associação de Médicos aí eles que têm essa prerrogativa aí de cuidar do transplante. E lógico, né, eles é que acabam sendo o nosso balizador para qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Seja atividade física, seja o nosso esquema de imunossupressão, né? Então, uma coisa que a gente vê muito aí na BTX, por exemplo, é que quando começa a faltar medicamento, o pessoal começa a entrar, né, naquela ansiedade, pô, será que vai acabar, o meu remédio vai ter e tal. O médico é a primeira pessoa, quando começa a ter esses boatos de falta de medicamento, o médico é a primeira pessoa que a gente tem que contatar, fazer contato, porque ele é uma pessoa que pode, de repente, até mudar o esquema de imunossupressão, né? Porque está faltando um remédio, o outro não está, ele pode tentar Exatamente. alterar. Quer dizer, então não é para entrar em pânico, porque o médico ele consegue, né, mexer a terapia e tal, ele consegue alterar muitas vezes o esquema imunossupressor para que a pessoa, né, não tenha nenhum impacto, né, na sua saúde, aquela falta que geralmente é pontual de medicamento, né? Então, assim, o médico é o nosso primeiro contato para qualquer situação, né? E atividade física também, né? Igual você falou, eu acho que a atividade física é uma coisa que está muito ligada à saúde, né? Ela está muito ligada à saúde, ao bem-estar físico, à qualidade de vida. Então, de alguma forma, sempre que possível, né? Eu acho que a gente tem que tentar ter a atividade física como uma das nossas prerrogativas básicas, porque isso, sem dúvida, vai melhorar a nossa saúde, vai melhorar a nossa autoestima, né? Vai dar aquela sensação de que, pô, eu posso fazer isso, né? Eu posso caminhar, eu posso correr um pouquinho, quer dizer, isso é muito bom para a nossa autoconfiança, né? Então, assim, acho que a atividade física também tem que ser orientada pelo médico, pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, mas por alguém que entenda da sua situação de transplantado, né? Então, assim, não é para sair correndo, feito um louco aí, fazendo esporte sem nenhuma orientação, né? Então, assim, eu acho que alguns pontos que você tocou aí, alguns são chaves, eu acho que a gente tem que ir sempre nos balizando, por isso que eu acho que é importante até a gente ter essa organização como entidade, né?
porque muitas vezes as pessoas podem buscar apoio dentro de uma organização, de uma ONG, né, para essas orientações, muitas vezes, né, porque algumas vezes ela não sabe onde pedir essa primeira informação, e se ela faz parte de uma entidade, provavelmente ela vai ter alguém para orientar ela, assim, nesses momentos um pouco mais difíceis, né. E que servem como exemplos. Esse é um dos papéis importantíssimos das ONGs, né? Você tem veteranos que tiveram experiências, às vezes a pessoa faz um transplante, amanhece com mancha roxa em determinado lugar, a pessoa fica apavorada, o que é isso? Aconteceu comigo, né? Pelo acúmulo de bilirrubina, então é uma coceira que eu jamais imaginei que existisse algo parecido. Então, eu coloquei lá no grupo, não, isso é por isso. Então, você já fala, pô, não sou só eu, peraí. E também não é uma coisa que está acontecendo só comigo. Então, quer dizer, é um papel importantíssimo que as ONGs têm com seus afiliados, com aqueles que estão chegando agora, que são pós-transplantados, né? Você vai ter experiência dos mais antigos. Agora, você tocou num ponto que eu queria ratificar, que é a importância de se fazer exercício. Eu sei que você faz, eu faço também, não vou deixar de fazer, porque além dos benefícios físicos, né, tem benefícios psicológicos, a gente vê que a gente pode fazer, que não, entendeu? E os efeitos são extremamente positivos, né? Então, é lógico que agora nós estamos em quarentena, então uma pessoa que é transplantada, que tem uma vida um pouco sedentária, eu não estou falando por causa da quarentena, não, né? Espere, dê sua caminhada quando passar a quarentena, que como você já frisou, nós que somos imunodeprimidos, né, temos o nosso sistema, me fugiu a palavra agora. Sistema imune mesmo. O sistema imune, é isso que eu queria lembrar. A gente tem que se cuidar mais, muito mais, né? E não entrar nessa vibe que está agora de que acabou o Covid porque o Estado ou as instituições estão liberando, né? Por exemplo, eu acho essa questão de restaurante, eu acho um absurdo, mas tudo bem. Só que eu acho que nós transplantados temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque pessoas, eu fui buscar uma quentinha num restaurante, né? Fiquei pasmo de ver, mesmo com distanciamento, muitas pessoas sem máscara comendo, né? Quer dizer, para nós transplantados, isso não é viável. Mas, voltando aos exercícios, eu acho que passando a quarentena, quem não tem o hábito, que possa, na medida do possível, fazer uma forcinha, porque faz muito bem, né? Para a autoestima, para o nosso físico, para, sabe, tudo que tem a ver com o nosso corpo vai melhorar de uma certa maneira e o lado psicológico também, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que sempre estar conversando, sempre trazendo à tona, né, os cuidados que são necessários. E aí cada ONG tem a sua maneira de divulgar isso. Isso aí fica mais a critério de cada ONG, né? E nunca devemos perder o nosso foco mesmo, que acho que é o foco dos nossos encontros, né, que é partir para uma associação geral no futuro, né? Eu vejo isso com uma esperança muito grande, né? Porque vai beneficiar a todos nós e, sem sombra de dúvidas, todo o conjunto, todo o meio social. Você tocou num assunto agora que eu acho que é bem importante, Augusto, que a gente já está até com o tempo quase estourando aí. Mas eu acho que é um assunto muito importante, que é o coronavírus ainda, né? Tudo bem que acho que a gente está nesse momento de transição, né? A gente sabe que algumas cidades estão abrindo, né? Estão passando já a liberar as atividades, né? Tá um clima de euforia, uma euforia perigosa, né? Então a gente euforia sabe perigosa. Disso. A gente sabe também que isso não é homogêneo no Brasil inteiro, né? Não. Tem lugares que ainda a infecção está alta, lugares que já está mais baixo, então assim, está muito heterogêneo. Mas acho que você tocou num ponto importante, que é a gente tem que reforçar os cuidados básicos, né? Porque a gente segue sendo grupo de risco. Isso que você falou é importantíssimo. E os cuidados básicos, quais são? Aqueles que a gente não pode esquecer, aqueles que a gente fez muito lá atrás, mas que eu vejo que hoje as pessoas já estão deixando de lado, né? Que é lavar as mãos, usar máscara,
né? Usar a máscara, manter um certo distanciamento social, né? Que não seja isolamento, mas um distanciamento, né? Quer dizer, isso é o básico. Acho que isso a gente tem que sempre ter na cabeça, como transplantado, que a gente tem que, essas medidas básicas a gente tem que seguir sempre, né? Em qualquer cidade que você more. E, lógico, seguir as orientações da Secretaria de Saúde ou da pessoa de saúde ali do governo, a orientação em relação a como proceder em relação às outras atividades, né? E uma coisa que eu gostaria de frisar também com relação à máscara, né? Porque hoje se vende máscara em qualquer ponto, e não, máscara aqui com 3 camadas, né? E quando você põe e encaixa a máscara, na verdade é uma camada, porque ela estica. Então, nós que somos transplantados, se possível, use 2 máscaras, sabe? Se for dessas de tecido fino, nós temos que nos proteger por sermos grupo de risco, né? Então, principalmente quem tem retorno em hospital, né? Quarta-feira agora estou indo no HC, então se colhe sangue, se passa no médico, vai na farmácia. Cuidado. Então nós temos que ter esse cuidado redobrado, que possamos mantê-lo com consciência. Porque eu vejo às vezes pessoas, mas eu estou de máscara, quando você vai ver é uma coisa fina e que não tem 3 camadas, coisíssima nenhuma, sabe? Quando você compra aparece 3 camadas, quando você encaixa no rosto, na verdade chega a ser transparente, né? Então, muito bem colocado o que você falou, né? Temos que nos cuidar, manter o zelo, não entrar nessa vibe de euforia, acabou, porque não acabou. Não acabou, não acabou mesmo. Vamos ter paciência, né? E hoje você tem muitas opções, você tem, através das mídias sociais, como esse está sendo um evento, tem curso, tem tanta coisa para se fazer, né? Não é fácil ficar em quarentena, limita, né, dá uma espécie de que um amigo médico meu falou, é um psiquiatra, uma espécie de abstinência psicossocial, porque sem quarentena a gente faz o que fazia, né? E nós estamos limitados nisso, nós não podemos mais dar vazão ao que a gente fazia no cotidiano habitual antes da quarentena. Então nós temos que lidar com isso também, isso gera uma ansiedade, isso é normal, essa ansiedade, essa angústia, mas com paciência e boa vontade dá para ir vivenciando isso. Legal. Eu vi aqui que correu aqui, lógico, o Adailto está agradecendo a Gabriela, a Gabi Noronha, lá do Piauí, ela que acabou viabilizando esse nosso encontro. Eu acho que é bem bacana, né? Acho que a gente tem que agradecer. Eu agradeço aí também, viu, Gabi, não essa possibilidade, né? Porque eu acho que essas iniciativas são extremamente importantes. Legal. O Adailto também, que eu vi que ele está bem ativo aí participando, então ele está bem ajudando bastante. É um companheirão que praticamente ele toca lá o Facebook de uma importância grande. Legal. E, bom, eu gostei muito, eu acho que várias ideias surgiram aqui, né, para a gente ver se a gente consegue manter, né, o espírito vivo, né, dessa grande aliança, né, da gente poder, quem sabe, né, já pensou, né, igual você falou da doação, uma campanha única, né, todas as entidades no Brasil fazendo uma campanha única de doação, por exemplo. Nossa, seria bem bacana, né? Continuamente, né? Então, assim, mas eu achei muito legal, eu acho que a gente tem que continuar. Essa ideia que você deu aí da gente tentar juntar, começar a juntar as ONGs e fazer uma reunião virtual, eu acho que é bem bacana. A gente tem que tentar fazer. E te agradecer muito, Augusto, pela assim, essa conversa super legal, aberta, cheia de ideias. Eu acho que foi muito bom para a gente aí. Eu agradeço, eu que te agradeço pelo convite, pela participação de todos que estão mandando mensagens e que estão, acho que em conjunto com essa luta, né? Peço desculpas que eu sou marinheiro de primeira viagem, aqui tive problemas porque não sei lidar ainda, mas se ajeitou no final, correu tudo bem na minha maneira de entender, né? E acho que devemos manter não só o espírito, mas intensificá-lo na medida do possível. E nós vamos partir para essa reunião virtual sem sombra de dúvidas. Então, te agradeço mais uma vez, Edson, a Gabi também, né, por ter viabilizado esse evento, essa possibilidade
de a gente estar trocando ideias e participando em conjunto com outros também. Muito bom. Legal. E agradecer Gostei o pessoal que participou aí ativamente, né? Que Exatamente. entrou. Legal, foi super bacana mesmo. Legal, Augusto. Então E a gente até vai ficar uma em próxima. contato, né? Com certeza. E até uma próxima, né? Legal. Até uma próxima. Um Valeu. abraço a todos e boa noite. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.